Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial. E aqui sempre, gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, cultura, psicologia, passam por aqui levando informação que possa ajudar você a viver melhor. No programa de hoje, a gente vai falar de um cara que comanda muito a nossa vida. É o intestino, né? Já vai lá na enquete do meu Instagram, que sempre tem uma enquete do dia. O que mais bagunça o seu intestino, hein? Responda: alimentação, estresse ou falta de rotina? No programa de hoje eu recebo o Dr. Alexandre Carvalho. Ele é proctologista, um especialista no assunto. Doutor Alexandre, me conta uma coisa. Dizem que o intestino é o segundo cérebro, mas por que isso, hein? Então, Gabi, bom dia. É um prazer estar aqui com você hoje nessa conversa gostosa aqui. Então, o intestino, ele regula muitas funções do nosso corpo humano, né? Então, assim, muito do que o nosso cérebro, né, qualifica nossos pensamentos e processa todas essas informações depende muito do funcionamento normal do nosso intestino, tá? Quer dizer que os nossos pensamentos têm a ver com o que acontece no nosso intestino? Por isso que vem aquela expressão, porque hoje eu estou enfesado. Enfesado de raiva. Tem a ver com o intestino mesmo, né? Tem, com certeza. Você vê, Gabi, que quando a gente fica mais nervoso, mais estressado, um dos primeiros órgãos que realmente muda o funcionamento é o nosso intestino, né? A gente já sente as consequências ali de uma maneira bem rápida. Tá? Quando viaja também, quando muda de ambiente, é impressionante, né? A gente fala de tudo, né, doutor Alexandre? De dieta, de cabelo, de skincare, mas quando o assunto é cocô, todo mundo finge que não é com ele, né? O problema é que o intestino, gente, é tipo aquele amigo sincero, que ele fala tudo, até o que a gente não quer ouvir. Então, por isso, o doutor Alexandre hoje vai dar umas dicas bacanas. Ô, doutor, conta pra mim, o coloproctologista, ele faz exatamente o quê, né? Ele ainda é um médico que muita gente procura evitar? Então, Gabi, o coloproctologista é um médico que é especialista, né, nas doenças do ânus, do reto e do intestino, tá bom? Então, o coloproctologista, ele atua em várias áreas, né, desses órgãos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas doenças que atingem essas áreas aí. Tá? E, assim, ainda tem uma barreira muito grande, tá? Por parte da população, principalmente por medo e por desconhecimento. Exato. Tá? Agora, no seu consultório, eu sempre falo, quando você falou de desconhecimento, eu sempre falo no meu programa que a informação salva, né, doutor? Muitas pessoas não sabem que estão sofrendo com algum tipo de coisa, não procuram ajuda. Tá aí o exemplo da Preta Gil, né? Preta Gil foi embora e uma das frases que mais saiu na mídia toda foi: o meu corpo deu sinais, eu é que não dei bola. Né? Eu é que não... ele estava já dando sinais há muito tempo e eu não procurei ajuda. E quando eu fui procurar, já era tarde demais. O que mais acontece no seu consultório? O que mais chega ali de queixas? E quais são os hábitos simples que poderiam evitar a maioria dessas queixas que chegam no seu consultório? Então, Gabi, a gente atende uma ampla gama, né, de pacientes com diversas doenças. O que a gente tem visto hoje em dia é que uma alimentação pobre em fibras, né, com bastante ultraprocessados, carne vermelha, isso termina sendo prejudicial para o intestino, para o funcionamento normal do intestino, né? Além de uma quantidade reduzida de água também. O corpo humano precisa muito de água, tá? E o intestino é um dos órgãos que realmente precisa muito da água. 2 a 3 litros de preferência. Para a gente estar ingerindo isso aí diariamente de água seria o ideal para a maioria das pessoas, claro, pessoas maiores precisam de mais água, né? Mas, então, assim, uma ingesta balanceada de frutas, verduras, bastante fibra na alimentação, evitar os alimentos ultraprocessados, carne vermelha, tá bom? Ter uma rotina de sono, praticar uma atividade física, tá? Cuidar da saúde mental hoje em dia é muito importante, tá?
E realmente o que você falou, e tem-se o exemplo da Preta Gil também, né? É de não negligenciar os sintomas, tá? Se a gente está sentindo sintomas diferentes, sangramento retal, né? Sangramento pelo ânus quando evacua, um emagrecimento, alguma coisa que não está, assim, na nossa rotina, tá? Então, a gente deve procurar o médico, tá bom? Interessante essa questão da Preta Gil que você falou, que, assim, a Preta Gil deu um exemplo pra gente muito, muito bom e ela, assim, ela abriu a doença dela para o público, né? E depois da doença dela ter esclarecido como tudo começou, a gente viu um grande aumento realmente na procura por exames de prevenção, né? Pelo exame principalmente de colonoscopia, que é o exame que faz a prevenção do câncer do intestino, né? Que é um dos cânceres, não sei se é o mais evitável, né? Mas é um dos mais evitáveis, né? Então, quem desenvolve um câncer nessa área foi porque vacilou com a questão da prevenção com os exames, inclusive o meu está marcado. Não, tomei já várias broncas aqui, doutor, porque realmente é um alerta muito importante. Marque sua, como chama? Colonoscopia. Colonoscopia. Aproveita e já faz o do estômago tudo junto, que fica mais prático, né? Isso, Esse exame é muito importante. Doutor Alexandre, outra coisa que todo mundo é um tabu danado falar, mas são as hemorroidas, e que mexe muito com a qualidade de vida das pessoas. O que é que você acha de levar celular para o banheiro na hora de fazer o número 2, doutora? Conte para a gente. Isso aí é uma pergunta muito legal, Gabi, porque envolve assim, rotinas que a gente tem de vez em quando que não são saudáveis e a gente nem sabe disso, né? Uma das rotinas que você falou aí é estar levando o celular, ou revistas, ou livros para o banheiro e ficar sentado ali muito tempo, né? Na posição ali no vaso sanitário e sem efetivamente fazer cocô, ficar ali parado ali aquela posição muito tempo, né? Isso vai fazendo com que a mucosa do ânus ela seja forçada progressivamente para baixo e aí vai realmente desenvolvendo as hemorroidas a partir daí. Sim. Né? O que é muito tempo sentado no vaso? Precisamos de parâmetros, porque é tão gostoso ficar no banheiro sozinho no celular, fazendo número 2. Então, Gabi, o ideal é que a gente não demore mais do que 5 minutos, né? 5 minutos? Geralmente 5 minutos. Oh, meu Deus do céu! Tem os homens, principalmente, eu não sei o que acontece com os homens, a gente fica até com saudade dos nossos maridos quando eles vão no banheiro, não é, doutor? Tem alguns maridos... Você deve ter alguns pacientes assim, não deve? Tem alguns maridos que me falam que é o momento de sossego deles, viu, Gabi? Então, meninas, revejam os relacionamentos. Talvez você esteja fazendo mal para o seu marido. Ele está precisando se esconder no banheiro para ter um pouco de paz? Não pode. Pode causar hemorroidas, então isso é sério, né? Sim. O que mais pode causar hemorroidas, doutor Alexandre? Então, Gabi, uma outra coisa também é o esforço crônico, né, prolongado na região da pelve, tá? Principalmente, assim, atividades físicas que envolvam muito esforço crônico na região da pelve. Tipo agachamento, leg press, com cargas muito altas, né? De uma maneira muito intensa, realmente pode forçar essa mucosa do ânus para baixo e pode provocar hemorroidas. Além disso, né, a gente tem algumas outras condições, né, como gravidez, né? A grávida e a puérpera, elas têm uma predisposição a desenvolver doenças orificiais, como a hemorroida e as fissuras anais. E além da constipação intestinal, tá? Aquele paciente, né, que tem muita dificuldade para evacuar, que tem que ficar forçando muito para as fezes saírem, isso aí realmente é um fator de risco para o desenvolvimento de hemorroidas. Tem gente que é naturalmente constipado ou está sempre ligado ao estilo de vida e alimentação? Olha, Gabi, a gente sabe que hoje em dia tem o fator da hereditariedade, né? Se a gente tem parentes de primeiro grau que têm essa dificuldade, realmente fica mais provável que a gente tenha também, tá bom? As mulheres geralmente são mais acometidas por constipação também, e pacientes mais idosos,
tá bom? E isso está muito relacionado também à falta de mobilidade. A gente sabe que o exercício físico, a mobilidade, faz com que o intestino funcione de uma maneira mais eficaz, melhor, né? A gente chama de peristaltismo. Então, a prática de atividades físicas, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina, realmente tende a aliviar isso. E os pacientes idosos, naturalmente, né, tendem a se movimentar menos, então também é um fator de risco para isso aí. Eu perguntei isso porque eu estive um tempo acompanhando uma pessoa muito querida na UTI de um hospital e eu notava que mesmo as pessoas que estavam assim com poucas condições, né, de levantar e tal, a equipe da fisioterapia levava essas pessoas, né, dentro do possível para se movimentar. Né? Porque senão o corpo para, né? O corpo precisa de movimento, né? Sim. E o intestino é uma das coisas. Pode reparar, gente, quando você levanta, começa a alimentar, se movimentar. Às vezes, você, né? Tem gente que precisa se movimentar para então ter vontade de ir ao banheiro. Então, Sim. assim, de novo, a gente vai puxar a orelha de todo mundo que está ouvindo, acontece lá em casa agora. Exercício físico é o quê? Fundamental. E remédio, né? Remédio. Só depois que a gente fica em cima de uma cama sem poder levantar de fato, por alguma limitação ou doença, é que a gente dá valor para essas coisas. O ser humano é uma coisa, né, doutor? Só dá valor quando perde. Sim. Impressionante. Como é que você acha que as pessoas estão lidando hoje com prevenção na sua área? Você vê uma mudança ou não? Então, Gabi, a gente está vendo, né, um aumento do surgimento de algumas doenças no intestino, especificamente o câncer, né, do intestino, câncer coloretal, que a gente chama, e também muito um surgimento, um crescimento, né, acentuado das doenças inflamatórias intestinais, que são doenças autoimunes, tá? Em que o próprio corpo ataca o nosso corpo, tá bom? O nosso sistema imunológico ataca o nosso corpo. Sim. Né? Então, a gente tem duas dessas doenças, são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A gente está tendo um aumento muito significativo dessas doenças, né? Tanto no Brasil quanto no Nordeste também. Sim. E então, assim, a prevenção, né? Quando a gente, como você falou, quando a gente tem alguns sintomas específicos, perda de peso, febre inexplicada, né, sangramento, a gente deve ir ao médico, ou um gastroenterologista ou um coloproctologista, para fazer essa investigação. Além disso, Gabi, hoje em dia, o exame da colonoscopia, eu vou falar muito de colonoscopia aqui, Gabi, porque é um dos exames que realmente mais fazem a diferença na nossa prática como coloproctologista. Não tem um médico da sua área que não fique aqui, ó, martelando nesse exame, que é o exame é chato, vai. Aquele preparo... Não, a hora que você está fazendo exame, você está lá sedado, né? Então, assim, tipo, só uma maravilha, né? Aquela hora. Agora, o preparo, hein, doutor? Mas isso salva vidas, né? Com certeza, Gabi. Salva vidas. Com certeza. Então, a partir dos 45 anos, hoje em dia, né, a gente tem uma indicação de estar fazendo esse exame de uma maneira preventiva. 45, então desceu, porque antes era 50, que eu tô ligada. Sim, desceu, exatamente. Né? Porque foi visto um crescimento do câncer coloretal nos pacientes com menos de 50 anos, tá? Então, esses pacientes não faziam colonoscopia, porque não estava, né, na rotina. Tá? Sim. E o surgimento do câncer coloretal nos pacientes mais jovens, tá? Então, a gente puxou essa idade para 45 anos, tá bom? Para estar realmente fazendo a prevenção desse tipo de câncer nos pacientes mais jovens. Faça um favor a si mesmo, ouça essa informação e marca o seu exame, né? Ele realmente salva vidas. Doutor, você falou que tem aumentado os casos de câncer coloretal, doenças inflamatórias intestinais. Isso. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por que está aumentando, principalmente na Bahia, no Nordeste? Você comentou sobre isso. Então, Gabi, primeiro, assim, o que se suspeita, né, de uma maneira muito forte é que a parte de alimentação da gente, né, o consumo de ultraprocessados, a falta de fibras na nossa alimentação, frutas, verduras, falta de água, tudo isso faz com que as fezes fiquem mais tempo, né, retidas no intestino e ocorra uma desbiose,
que é uma falta de balanço entre as bactérias boas e as bactérias ruins do nosso intestino. Isso faz com que ocorra, né, a liberação de alguns produtos dentro do intestino, tá? Cancerígenos, tá? Provocados pela dieta, pela desbiose, falta de atividade física, tudo isso. Tá? Então, essa é uma das hipóteses que faz com o aumento dessas doenças, tanto o câncer coloretal quanto a doença inflamatória intestinal. Sim, tá? sim. E a outra hipótese também que a gente tem é o aumento do acesso à saúde. Tá? Quando os pacientes fazem mais exames, tá? Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução tecnológica que a gente tem, uma maior parte da população está tendo acesso a exames que não tinham antes. Então, a gente termina aumentando o diagnóstico dessas condições. Sim. Meu pai dizia, não, eu não vou no médico, ele vai me dar notícia ruim. Gente, para, né? Coisa antiga. Na verdade... e a mídia fala sobre isso o tempo inteiro, os especialistas em saúde, né, comentam o tempo inteiro. Quanto antes você descobre uma coisa que está acontecendo de errado com o seu organismo, com o seu corpo, tanto na saúde física quanto mental, antes você consegue ter mais chances, na verdade, de cura ou de um tratamento para ter melhor qualidade de vida. Todo mundo vai morrer, né? É chato essa realidade, né? É a única certeza da vida. Mas ninguém tolera muito essa ideia, né, doutor Alexandre? Então, essa questão da prevenção e também a ideia de ter uma qualidade de vida melhor, mesmo convivendo com uma doença, tem que ser normalizada. Porque a gente não pode jogar fora no lixo nossa vida só porque ela está um pouquinho maltratada, né, doutor? Com certeza. Porque teve um diagnóstico, então aquilo lá... não, agora minha vida não será mais a mesma. Você já deve ter diagnosticado câncer. Como é que você ajuda seus pacientes a lidar com isso? E como é que você, como médico, lida com isso? Então, Gabi, muito importante é a questão realmente da prevenção, como você falou, né? Porque a gente sabe que mais de 90% dos cânceres, quando eles são diagnosticados na fase precoce, né? Os cânceres do intestino, tá? Numa fase muito precoce, né? A cirurgia a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia são capazes de curar esse paciente em mais de 90% quando ele é detectado de uma maneira precoce, tá? Hoje em dia a gente tem várias opções de tratamento, né? Então evoluiu muito o manejo da terapêutica do câncer coloretal, tá? Então as cirurgias, por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer através de incisões muito pequenas, a gente chama que são cirurgias minimamente invasivas, Sim. Tá? Ou por videolaparoscopia, ou até mesmo com a ajuda da plataforma robótica, que é uma nova aquisição, né, que a gente tem aí, que tem ajudado bastante nos nossos pacientes a ter uma recuperação pós-operatória mais rápida, com menos dor, né? Ah, sim? A robótica tem esse ganho? Com certeza. Eu não sabia, eu tenho ouvido muito falar, estou bem interessada nesse assunto. Você já trabalha com robótica? Sim, a gente faz. Cirurgia robótica para a sua área? Sim. Gosta mais? Sim, sim. Compare o passado e o presente. Tanto a videolaparoscopia quanto a robótica, né? A gente consegue fazer incisões pequenas através de pequenos orifícios que a gente consegue passar algumas pinças, né, para operar dentro do paciente, tá? Mas a cirurgia robótica, ela tem uma capacidade de articulação na pontinha das pinças que causam uma capacidade de movimentação e liberdade maior para o cirurgião, além da visualização das estruturas também ser um pouco superior. Então você hoje prefere fazer uma cirurgia robótica do que lá pessoalmente, ao vivo e a cores? A cirurgia robótica, a gente também tem que estar lá, né? Mas a gente fica do lado do paciente em um console, né? Com um outro assistente também do lado do paciente. Mas a gente não precisa colocar a mão dentro do paciente, tá? Sim. A gente opera através do console e isso faz com que o paciente tenha uma recuperação pós-operatória melhor. Gente, genial, né? Isso aí é uma curiosidade minha, porque eu vejo muita gente falando e eu vejo pacientes, assim, realmente encantados porque fizeram uma cirurgia robótica, relatando isso que você acabou de me dizer. Sim. Então, essa era uma dúvida minha mesmo, porque
Graças a Deus, nunca vivi uma cirurgia robótica, mas eu acho que tem sido assim uma revolução, né, em várias áreas da medicina. Programa de hoje, doutor Alexandre Carvalho, coloproctologista. O tema é: o que o seu intestino está querendo te dizer, né? A enquete, vai lá. Eu estou no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial, já me segue. O que mais bagunça o seu intestino? Alimentação, estresse, falta de rotina. Já está bombando e tem um na frente aqui, viu? Inclusive, é uma coisa da vida moderna, bem da vida moderna. Participa que a gente vai comentar no final do programa, tá? Doutor, a gente falou um pouquinho de prisão de ventre, né? O que é que você acha das pessoas que se automedicam, né? Que tomam... Como é que é aquele remédio mesmo que solta o intestino? Laxante. Laxantes, né? O que é que você acha do uso de laxantes? Então, Gabi, os laxantes, realmente, eles têm que ser prescritos por um médico. Tá? Quando o paciente tem uma constipação, tem uma dificuldade de evacuação, o ideal é que ele procure um médico para poder fazer um diagnóstico preciso. Até porque, muitas vezes, a constipação pode ser apenas um sintoma de uma doença mais grave, tá? Como um câncer ou alguma coisa mais grave. Então, é importante, né, que ele não se automedique, que ele procure um médico para fazer um diagnóstico preciso e, com base nesse diagnóstico, prescreva, né, a melhor medicação para ele. Além disso, o tratamento da constipação ele é multidisciplinar. Muitas vezes a gente tem que envolver fisioterapeutas pélvicos também, tá? Nutricionistas, entendeu? Então, é uma condição que hoje em dia a gente trata de maneira multidisciplinar. Sim, tá? Não é bobagem, né? Não, com certeza. E também tem o abuso dos laxantes, pode provocar uma dependência, né? E até complicações relacionadas ao uso crônico dessas medicações. Sim. Inclusive, até muitas crianças, né, são constipadas por causa de alimentação, em grande parte, mas também tem um fator psicológico, né, doutor? Sim. Né? Sim. E a gente tem que... Por isso, a importância da equipe multidisciplinar. Eu entendo o que você falou. Queria que vocês fossem lá e preenchessem a enquete no meu Instagram. O que mais bagunça é o seu intestino. Eu quero saber sua opinião depois, doutor, porque a galera voltou de uma aqui, muito bacana. Existe um ritmo intestinal saudável? Então, Gabi, isso é um pouquinho variável, tá? Normalmente, a maioria das pessoas evacua pelo menos uma vez a cada 2 a 3 dias, tá? Isso, assim, é o que seria normal. Mas, na verdade, a resposta é um pouquinho mais complexa, tá bom? Muitas vezes o paciente pode fazer, evacuar apenas uma vez a cada 3 dias, mas evacuar com tranquilidade, sem esforço, né? As fezes macias. Então, para ele, aquele ritmo ali tá normal, né? Mas tem pacientes que evacuam todos os dias, porém com esforço evacuatório e com as fezes muito ressecadas. Então, esse paciente que evacua todo dia pode estar constipado e o outro que evacua a cada 3 dias, mas sem esforço e com as fezes normais, pode não estar constipado. Então, essa resposta é um pouquinho mais complexa. E agora a gente tinha que pegar aqui no programa, pegar aquela tabelinha do cocô, né, doutor? Ah, eu sei que tem. existe a tabelinha do cocô. Tem. Né? Que não adianta só você fazer e fazer o número 2 todos os dias. Tem o jeito que o cocô né, doutor? Isso diz muito. Isso. Eu brinco, gente, porque, assim, é um assunto que é muito tabu, ninguém gosta de falar, mas a gente tem que passar essa informação, porque é uma informação que salva vidas, né? Então, qual é o cocô saudável, doutor? Descreve aí. Então, a gente usa uma tabelinha, Gabi, chamada escala de Bristol, tá? Que é uma graduação, né? Você tem a foto das fezes e tem uma escala numérica ali. Tá? E a gente mostra para o paciente realmente descrever o cocô dele e a gente classificar com a numeração. Tá? Afinal, é um momento íntimo, né? Ninguém está lá no banheiro com você. Então, você tem que contar isso para o médico, não tem jeito. Então, essa classificação serve assim de uma maneira muito objetiva e muito segura. Já é uma classificação validada por alguns estudos científicos, né? Serve para a gente ver como que está realmente a consistência fecal ali do paciente, tá? Então, alguns pacientes com as fezes, né? Aquelas fezes que a gente chama fezes de cabrito. Bolinhas. Bolinhas, né? Fezes ensíbalos, tá? É o termo científico, né? Então, aquelas fezes geralmente saem com muito esforço evacuatório, né? Geralmente.
E, ao contrário, na outra ponta da escala, aqueles pacientes com diarreia crônica, tá? Aquelas fezes liquefeitas, né? Então, assim, a gente consegue graduar, né? E falar para o paciente, tá certo? Qual seria a melhor condição ali das fezes dele Analisando estarem. as fezes. Qual é o cocô ideal? Preciso contar essas coisas para vocês, gente. Não adianta fazer um programa que leve informação para as pessoas se a gente não fala abertamente sobre isso. Então, doutor Alexandre Carvalho, coloproctologista, qual seria o cocô ideal? Que a pessoa pode ficar tranquila. Então, Gabi, o cocô ideal é aquele cocô, né, que parece com uma salsicha, tá? Você, assim, meio... Até ele dá risada para falar. Realmente é um assunto, né, pessoal? Para explicar, assim, para as pessoas, né, um pouquinho mais leigas, que sai com o formato de salsicha, tá? Sai de maneira fácil, certo? Fezes macias no formato de salsicha, que sai com facilidade, que no final da evacuação, né, a pessoa se sente satisfeita. Feliz tá? e satisfeita. Feliz e satisfeita, exatamente. O que é uma delícia no banheiro mesmo. Ai, doutor, olha, eu fiz de propósito, trouxe humor para esse programa, porque realmente é um assunto tabu. E a sua área, quando a pessoa faz o exame que você aconselhou, né? Não precisa fazer todo ano, né? Parece que é de 3 em 3 anos, né? Qual a frequência que a pessoa deve fazer o exame de colonoscopia? Colonoscopia. Eu sempre me esqueço. Eu olho, esse exame me causa medo, mas ele salva as pessoas, né? Gabi, a frequência da colonoscopia ela é determinada pelo achado do exame, né? Se a gente faz uma colonoscopia e ela dá normal, por exemplo, ou com alterações mínimas, aí o médico, né, ele vai ver, ele vai ter que analisar esse exame e ver. Geralmente o intervalo recomendado é de 5 a 10 anos. Ah, mais do que eu estava pensando. Exatamente. Tá vendo aí, gente? Vale a pena. Exatamente pelo que você falou. A colonoscopia é um exame que exige sedação, é um exame cujo preparo, né? Na verdade é o preparo, não é o exame, né? No exame você está lá sedado, né? Na verdade é o preparo que é chatinho, mas a gente supera. Então, mas, por exemplo, quando a gente encontra alguns pólipos, né? Principalmente os pólipos adenomatosos, muitas vezes a gente tem que trazer esse intervalo um pouquinho para antes, né? 2, 3 anos e até a depender, né? Até antes também, em alguns casos. Aí cada caso é um caso. Maravilha, doutor Alexandre Carvalho, coloproctologista. Vamos ver o que as pessoas responderam na minha enquete. O que mais bagunça seu intestino? E ganhou disparado o estresse. Ganhou de alimentação. Conte você pra gente. O que mais pode bagunçar o ritmo do intestino? É a alimentação, é estresse, é falta de rotina? Qual que você vota? Olha, Gabi, disputa difícil aí, viu? Porque os 3 realmente, no que a gente nota na nossa prática de consultório aí, os 3 são muito importantes aí para nossas fezes estarem saindo de uma maneira bacana, né? Mas eu vou te falar que eu acho que o estresse da nossa vida diária aí, o abuso de telas e excesso de trabalho e toda a nossa rotina, peso que a gente carrega hoje em dia, né? E principalmente com essa questão das redes sociais, de abuso de tela mesmo, de celular, principalmente na hora de dormir, né? Isso influencia também bastante o sono, que é fundamental para a gente ter uma saúde intestinal também saudável, tá? Isso aí é o que tem mais bagunçado. Inclusive, após a pandemia, principalmente, a gente notou um aumento muito grande de uma condição chamada anismos, que é uma dificuldade, Gabi, do paciente relaxar o músculo, tá? Do ânus, quando está sentado para evacuar, para o cocô sair. Então, o paciente não consegue relaxar essa musculatura, tá? E aí isso causa constipação, entendeu? Foi uma condição assim que aumentou muito depois da pandemia, que a gente tem notado. Que está fortemente ligada com a saúde mental. Com certeza. Completamente. Ai, doutor Alexandre Carvalho, muito obrigada. Eu adorei as informações. Com certeza foi muito... Fomos claros hoje, né, pessoal? Como é que a gente pode terminar o programa de hoje, doutor, com uma dica bem bacana para os nossos ouvintes?
Então, pessoal, ter uma alimentação bacana, tá? A gente sempre fala aquele ditado, né? Descasquem mais do que desembalem, tá? Isso aqui é realmente como mais frutas, se alimentem de uma maneira melhor, com menos ultraprocessados, salsicha, bacon, né? Salame, todas essas carnes, produtos ultraprocessados que a gente vê no mercado aí, tá? Procurem fazer uma alimentação mais natural, com verduras, frutas, fibras, né? A ingesta de água, muito importante, tá certo? Pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Pratiquem uma atividade física, isso faz toda a diferença, tá certo? E não negligenciem sintomas, tá? Notou alguma coisa diferente, procure um médico da sua confiança e vá fazer uma avaliação. Maravilha! Doutor Alexandre Carvalho, coloproctologista, hoje não Acontece Lá em Casa. E todas as quintas, das 11 ao meio-dia, ao vivo na Band News, você ouve o Acontece Lá em Casa. Todas as sextas, episódios novos, né? Com ótimas entrevistas para você viver melhor. E a gente segue levando conteúdo que pode salvar vidas e melhorar a vida de toda a população. Obrigada, doutor. Obrigado, Gabi. Um beijo, gente. Até a próxima. Sorte na vida.